Bem, meus amigos, meus irmãos, chegamos naquele momento tão esperado, né? O nascer de nosso Senhor Jesus, o nascer de Jesus em nosso coração. E é claro, nós temos aí uma mensagem toda especial para você, o nascimento de Jesus. Preparado? Então não muda de canal. Venha se emocionar comigo nessa linda história repleta de ensinamentos para todos nós. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aitai, Nechumatara. Nechumatara. Aitai, Nechumatara. Tiarata.
Não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ora, meus irmãos, chegamos àquele momento do nascer do Salvador para todos nós. E esse momento é repleto de ensinamentos. Vimos, já conhecemos a história, que havia saído um decreto de César Augusto, o imperador, exímio administrador, para fazer um recenseamento e que todos deveriam ir em sua cidade de origem. No caso de Maria e de José, eles teriam que ir a Belém, que se chama a Casa do Pão. Olha que coisa interessante. O pão da vida, Jesus, iria nascer na Casa do Pão. E é claro que com isso se cumpriria profecias antigas de que ali deveria nascer o Salvador. Muitas vezes o que acontece na nossa vida você pode não estar entendendo, pode estar não achando bom, pode pensar que é um azar tremendo, mas existe um cronograma espiritual dentro dos projetos de Deus para a nossa vida. Ou você acha que José tinha ficado satisfeito de ter que ir até Belém e ainda levar Maria, que ela não precisava ir, mas ela foi por companheirismo, no lombo de um burrinho por 132 quilômetros? É claro que ele não gostou, era desagradável, não tinha lugar para parar, não tinha lugar para se acomodar, ainda mais uma gestante, uma menina jovem, mas estava dentro dos projetos de Deus para aquela família, para nascer do Salvador, como muitas das coisas que acontecem na sua vida. Você pode não gostar agora, mas existe um planejamento divino para que você alcance a sabedoria, a paz, a prosperidade e a felicidade. E aí, quando eles estavam indo até a cidade de Belém, aquela trajetória difícil, o tempo ia passando e, é claro, quando eles chegaram em Belém, todas as hospedarias, hotéis, pousadas, estavam todos lotados. Não havia lugar para Jesus, não havia lugar para aquela família. Hoje eu quero te perguntar, na sua vida, tem lugar para Jesus? Tem lugar para Jesus na sua casa? Você tem feito um culto no seu lar, orado com seus filhos, com a sua esposa? Tem lugar para Jesus no seu trabalho? Quando você entra no seu trabalho, você faz um agradecimento a Deus por ter um lugar para trabalhar? Você agradece, agradecendo a Deus por essa oportunidade? Porque no dia a dia é tão corrido a nossa vida que muitas vezes esquecemos de agradecer ao levantar e ao ir deitar. Esquecemos de agradecer o pão que é colocado em nossa mesa, a saúde que nós temos. Existe hoje, na sua vida, lugar para Jesus? Ora, as hospedarias estavam lotadas, os hotéis estavam lotados, e o Senhor lá viu o desespero de José, Maria,
já tendo as contrações do parto, porque ela assim o teve, e então ofereceu um lugarzinho atrás da casa, onde ficavam os animais. Era um lugar como uma gruta, que realmente ainda é. Quando você vai chegar para fazer a visita, é um lugar, uma gruta, realmente você tem que se abaixar para entrar. Olha, meus irmãos, e era uma gruta fria, uma gruta escura. José aceitou de bom grado, Maria também, que eles queriam repousar da viagem exaustiva, e Maria estava prestes a dar à luz. Mas diz os evangelhos apócrifos que a partir do momento que Maria pisou para entrar naquela gruta, ela se iluminou. Se iluminou para receber o Filho de Deus e se aqueceu. Os animais que ali estavam se movimentando se silenciaram, como que saudando o Salvador que estava prestes a chegar. Isso nos evangelhos apócrifos. Porém, quando Maria lá entrou, começaram as contrações do parto, diz o texto sagrado que o tempo parece que parou. Pastores no campo sentiram que algo diferente, o tempo parecia que andava mais vagarosamente. No céu, uma estrela guia que estava a brilhar. E essa estrela guia está a brilhar hoje em nossas vidas, está no seu céu interior, para receber o Salvador em nossa vida, para que possamos vencer mais um ciclo que se aproxima, para que possamos vencer as adversidades da vida. Assim, naquele momento, assim que nasceu o menino Jesus, os anjos e arcanjos entoavam hinos de cânticos de amor. O céu festejava o momento que Salvador desceria à terra para mudar o rumo da história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Ora, meus irmãos, talvez hoje também faça um marco na sua vida. Talvez hoje seja o dia que você vai aceitar realmente Jesus no seu coração, na sua vida, e criar um marco, antes com Jesus, antes sem Jesus e hoje com Jesus. O nascer de Jesus, que nós queremos aqui do lar, que ele possa nascer e renascer a cada dia na sua vida, no seu lar, trazendo saúde, trazendo paz, união entre os familiares. Passamos momentos difíceis desde os últimos natais para cá. Tivemos perdas, tivemos dores, tivemos lágrimas. Mas chegou o momento de nós festejarmos a vinda do Salvador. Chegou o momento de nós celebrarmos a vida. Chegou o momento de nós agradecermos por mais esses dias todos que nós passamos. Mesmo com tribulação, com dor, com sofrimento, nós aqui estamos. Nós da família do lar queremos levar até vocês, sempre, a cada dia, a cada programa, uma mensagem de paz, de luz e de prosperidade, para que você possa vencer a depressão, a síndrome do pânico, a tristeza, as dificuldades financeiras. E queremos levar isso da melhor forma possível, com a palavra de Deus, com o pão da vida. O Filho de Deus, o pão da vida, que nasceu em Belém, que ele possa alimentar a sua alma de esperança nesse Natal, nessa noite abençoada. Desejamos a todos vocês uma ótima noite de Natal, a todos os familiares, a todos vocês que nos acompanham, e que Deus possa iluminar a todos. Feliz Natal para todos vocês. Bem, meus irmãos, chegou esse momento sublime, esse momento de prestarmos conta a vocês e, é claro, um momento especial, que é o Natal com as nossas crianças, levando a elas um brinquedinho, que nesse brinquedinho está ali implícito a esperança, esperança de dias melhores, a esperança de um futuro promissor para cada família, para cada criança. Mas não foi só isso, nós continuamos dando as nossas cestas básicas, que para o Natal elas são reforçadas. Nós damos panetone, damos o carinho a mais, damos o lanchinho das crianças e, é claro, não poderia faltar também a sopinha de Santo Inácio. Tudo isso e esse trabalho, nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado nessa missão. Esse Natal é para vocês também. Ora, de vez em quando umas pessoas me perguntam, principalmente em épocas de finados e épocas de festejo, se
devemos ir ao cemitério? Ora, meus irmãos, primeiro de tudo, quando nós queremos homenagear uma pessoa que já não está entre nós, basta a sua prece, a sua oração, a sua lembrança daquela pessoa, os momentos que vocês tiveram, nos momentos de alegria, isso tudo eles estão sentindo lá em cima, eles sentem essa vibração positiva. Você não precisa ir ao cemitério, porque ali estão os despojos, estão os restos mortais. Aquela pessoa querida não está mais ali. Então não é necessário. Mas se você achar por bem, claro que você pode ir. O importante é vibrar positivamente, orar para aqueles nossos entes queridos que já estão do outro lado. Assista a explicação que você vai entender direitinho. Você não gosta de cemitério, você não gosta de velório. Mesmo assim, você tem que ir nesses lugares, sim ou não? Vocês têm alguém que gosta de cemitério, alguém que gosta de velório. Na verdade, os cemitérios, aqui em São Paulo, pelo menos, tem uns que são lindos, tem esculturas maravilhosas, de Brecht, de uma série de pessoas bárbaras, né? Tem obras de arte mesmo nos cemitérios. Nesse sentido, o cemitério é um lugar interessante. Mas cemitério não é o lugar mais interessante do mundo para se estar. Por que não? Porque ali, primeiro, vamos entender o seguinte, naquele túmulo, naquele sepulcro, não está a pessoa que você ama. O Sêneca já falava isso lá há 2000 anos. Quem está ali é ninguém. Ali tem os restos de alguém, os restos do corpo de alguém que você amou. Esse alguém que você amou não é aquele resto de corpo que está ali. Esse alguém que você amou está em outro lugar. Está seguindo sua vida, como um espírito que está tentando entender o que acontece, o que aconteceu e como é que ele ou ela segue adiante na sua vida. Ali só tem um restinho de corpo. Mas por que o cemitério não é um lugar muito bom para se estar? Porque quem está ali, e há espíritos ali, como há espíritos em toda parte, aqui comigo agora deve estar cheio de espíritos que eu não consigo ver. Sempre nós estamos acompanhados de uma série de espíritos que estão ouvindo, observando, concordando, discordando. Mas os espíritos que estão no cemitério, pode-se dizer quase como regra geral, são espíritos atrapalhados, atrasados, confusos. Estão ali porque acham que é ali que tem que estar. Eles morreram, estão lá mortos, ou estão ali esperando alguma coisa que não acontece. Então não é um ambiente muito adequado para se estar, porque ali há muita confusão mental. Ah, então entendi, eu não posso ir ao cemitério? Claro que você pode, tem que ir ao cemitério. Na hora do enterro, alguém tem que estar ali para enterrar aquela pessoa. De quando em quando, alguém tem que ir lá para mandar pintar o túmulo, limpar, né, cuidar da manutenção daquele túmulo. Então, sim, tudo bem você ir ao cemitério, mas entenda que você não precisa ir ao cemitério para rezar por aquela pessoa que você ama. Ah, mas e no dia de finados, no dia dos mortos? Também não preciso ir? Também não precisa ir. Como é que você homenageia uma pessoa que você gosta que já morreu? O seu pensamento no dia todo, no trânsito, no carro, pensa nele ou nela, fala, oh, que gostoso, que legal, esteja bem, que Deus o ajude. É assim, em qualquer momento, na sua casa, no centro espírita que você vai, numa igreja que você frequente, você pode sempre lembrar e homenagear as pessoas que morreram sem necessariamente ir ao cemitério. Mas e velório? Como é que é o velório? Complicado. Tem o que é o velório? Acho que sim, porque é uma obrigação social, né? Então a gente precisa ir ao velório. Mas como é que você vai no velório? Vá de fato no velório. Se você for, vá com respeito. Vá estando ali de fato. Não vá daquele jeito que a gente vai e faz uma cara de constrangido, sinto muito, beleza? Mas não está nem aí, na verdade, né? Depois de alguns minutos já está todo mundo tão cansado, começa a piadinha, começa a falar mal do morto. Não que eu não sei, não, mas eu ouvi falar que ele ou ela... Isso é uma falta de caridade extrema. Lembre-se que aquele que morreu pode muito bem estar ali. Aquele que morreu pode estar ouvindo o que você está falando e vai se perturbar com essa conversa. Então, quando você for a um velório, respeito. Faça a sua oração para aquela pessoa, deseje que esteja bem, que esteja acolhida, que acalme-se, peça ao anjo da guarda, aos amigos dele ou dela que oriente. É isso. Com relação à esposa, marido, mulher, filhos daquele que morreu, tente falar com o coração com aquelas pessoas, não pegue frases feitas, fale o que de fato está sentindo, coloque-se em apoio àquela pessoa e é isso. E se você não consegue ficar em respeito muito tempo ali, vá embora. Outra dica importante, meu pai quando faleceu foi assim, ele falou, não quero ninguém durante a noite no velório, vocês deixam o caixão lá, fecham, abrem de manhã e me enterram. E assim nós fizemos. Ele durante a noite, minha mãe é a mesma coisa, morreram, passaram a noite guardados, de manhã a gente fez o velório e foram enterrados, né? Ele foi cremado, ela foi enterrada. Não precisa passar aquele tortura, que é passar a noite inteira todo mundo morrendo de sono, tomando aquele café horroroso ali. Isso não é respeito nenhum. O respeito a gente demonstra na nossa atitude, nosso amor com as pessoas. E não é uma coisa física, uma amostra social que vai provar se você gosta da pessoa ou não. Então, cemitério e velório, importante, desde que bem feitos, desde que feitos com amor, com carinho, com respeito. Outra pergunta que geralmente me fazem, Eduardo, a gente pode cremar o corpo? Claro que sim, não existe problema nenhum. Em muitas outras crenças é uma prática normal de haver cremação do corpo. Porque nós somos espíritos, somos energia, nós não estamos mais naquele corpo físico. Então,
você pode sim ser cremado sem nenhum problema, né? Existem outras culturas que assim o fazem. O importante, de repente, aí sim, se antes você deixar por escrito que você teria vontade de doar os seus órgãos, que é um ato de caridade, você está ajudando outras vidas, isso é legal, isso é muito bom, isso é até bom que você faça e avise os familiares. Mas a cremação é permitida assim, sem problema nenhum. Assista comigo esse vídeo e você vai entender. O Espiritismo vê a cremação. O que é cremação? É quando você, ao invés de enterrar um corpo que já está sem vida, naturalmente, você crema, você queima, você destrói aquele corpo físico via fogo. Muito comum. Na Índia, a cremação é super comum. Aqui no Brasil tem várias cidades que já tem crematório, né? Como é que o Espiritismo vê isso? Tudo bem ou não tudo bem? O que o Espiritismo diz a respeito? O Espiritismo diz que você tem que fazer o que você tem que fazer sempre, durante a sua encarnação. A hora que você morreu, aquele corpo, tanto faz o que vai acontecer com ele. Se você vai enterrar o corpo, se você vai cremar o corpo, se você vai, como em algumas culturas, soltar no rio para ele ir embora, afundar na água, no mar. Se você vai, como algumas culturas fazem, colocar no topo de uma montanha para que os animais, os abutres, se beneficiem do seu corpo. Olha que coisa interessante. Para nós é chocante, né? Tem algumas culturas que acham que isso é o melhor uso para aquele corpo, vai alimentar um outro ser. E queira ou não, seu corpo vai sempre alimentar um outro ser, porque a hora que você está enterrado, ele vai ser alimento para larvas, para um monte de coisa. Então o corpo, depois que você morreu, não interessa mais, você não vai precisar dele para nada. Se você quer cremar, enterrar, tanto faz. Agora, o que é fundamental lembrar, o que é fundamental pensar. O que nós já falamos aqui, antes de destruir seu corpo, antes de dar seu corpo para a terra, você pode doar seus órgãos. E eles farão muito bem a muitas pessoas. As filas para transplante cardíaco, renal, são enormes. Muita gente morre na fila porque não teve tempo de receber um órgão porque tem pouco doador. Então doe, faça essa caridade, não tenha receio. E lembrando mais uma vez, avise a sua família do seu desejo e exija que a sua família respeite o seu desejo. Porque não é incomum o cara querer a doação de órgão e quando ele morre a família fala, acho que eu não quero. A família não tem esse direito. Se é desejo daquele que morreu beneficiar outras pessoas com doação de órgão, que a família respeite. Doação de órgãos, faça isso. Depois se você quer cremar, enterrar, a escolha é sua. Há 30 anos atrás, nascia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade, Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil, no início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Roupinhas feitas com carinho, seja criança ou bebê, Vovó Luz, venha conhecer. Rua Teresa 280, Vovó Luz, na verdade, o carinho da vovó e o menor preço da cidade. Estilo, charme, design, inspiração em cada detalhe. Assim é a moda na Rua Teresa, sempre na vanguarda das tendências, criando estilo e inventando conceitos. Você que gosta de moda, qualidade e economia, vem à Rua Teresa em Petrópolis. São mais de 1000 lojas para você aproveitar o melhor da moda com o melhor preço. Quem anda na Rua Teresa só anda na moda. Olá pessoal, tudo bem? No outro programa a gente falou com o Dr. Eduardo Birman, médico psiquiatra,
sobre as consequências da pandemia na saúde mental. E hoje eu queria perguntar para ele sobre quais são os sinais que a gente precisa ficar de olho, doutor, na questão da depressão, da ansiedade, quais são os sintomas que a gente pode estar tendo, ou alguém da nossa família pode estar tendo, que a gente precisa procurar um médico psiquiatra. Existem algumas coisas que precedem o quadro instalado, a crise, como a gente chama. Normalmente, as pessoas só vão procurar um médico na crise, né? Isso pode dificultar muito a recuperação. Você já pode ter passado muito tempo achando que era só, principalmente porque são questões psíquicas, emocionais, então existe uma tendência de se pensar que isso é um momento, isso vai passar. E você não procura logo o profissional e o tempo... Só para você ter uma ideia, um paciente com um transtorno de pânico chega a levar 1 ano, 1 ano e meio para chegar no especialista, tá? Você imagina o tempo que ele perde, o tempo que ele sofre, né, tendo os ataques de pânico. A depressão, que é o quadro mais prevalente na população, por exemplo, ela pode começar como insônia. Você pode começar a ter um distúrbio de sono, ou a dormir demais, ou a dormir de menos, ter dificuldade para iniciar o sono. E isso pode ser um sinal inicial. Só para você ter uma ideia, 34% a 35% dos pacientes que têm depressão têm insônia como um sintoma. Tá? E ela, como eu falei, ela pode ser o primeiro sintoma, o primeiro indicativo de que alguma coisa não está indo bem. Primeira bandeira vermelha. A fibromialgia, que é muito conhecida, dores musculares difusas, dores pelo corpo, também pode ser um sinal de que você está começando um quadro depressivo. Mas o quadro depressivo instalado, ele tem como característica, né, o desânimo, a falta de disposição, o desinteresse pelas coisas que antes lhe interessavam muito, deixam de lhe interessar, ausência de prazer. Eu não consigo sentir prazer mais em comer um brigadeiro. Eu não consigo sentir prazer em assistir um bom filme. Coisas que antes eram muito prazerosas para mim. E a gente foca muito hoje em dia também numa perda de energia, uma perda de vigor. Né? Parece que eu estou o tempo inteiro cansado, o tempo inteiro estafado. E aí vem essa questão de, muito provavelmente, você não está dormindo bem, ou está dormindo demais, ou está dormindo de menos, tem dores. Eu costumo dizer que depressão dói, e dói fisicamente, não dói só na alma. Então, diante desses sintomas, no mínimo uma avaliação. A gente é acostumado, né, a fazer check-up todo ano. As pessoas do sexo feminino fazem preventivos, né? Os homens estão aprendendo a fazer os seus preventivos. Por que a gente não cuida da nossa saúde mental? Por que a gente não vai procurar um profissional? Por quê? Porque a gente tem medo que a gente vai ganhar um remédio? Bom, isso é como você falou no outro programa. Isso é dependendo do profissional que te atende. Já saiu muita gente de dentro do meu consultório sem nenhuma receita, com orientação para procurar psicólogo, para fazer algum exercício físico, para se alimentar melhor, e não é diagnosticado. Não necessariamente todas as fases ruins emocionais que a gente tem na vida vão acabar, graças a Deus, não vão acabar num quadro psiquiátrico, né? Tem uma circunstância que eu acho muito interessante, que a gente tem que olhar para a depressão, que é a história familiar. Então, se na família da pessoa já existem pessoas, principalmente parentes próximos, parentes de primeiro grau, que têm um histórico que não precisa necessariamente ser do mesmo tipo da pessoa, então basta ter um histórico de um transtorno psiquiátrico que você entra num risco maior de desenvolver um quadro. Então, do mesmo jeito que todo mundo é muito preocupado, na minha família várias pessoas tiveram câncer. Bom, se na sua família várias pessoas, né, sofreram de depressão, ou tem gente que não sabe, quando eu pergunto, e aí, na família tem alguém que tem um quadro?
Não, aí eu pergunto, tem nenhuma pessoa que bebe um pouco demais? Aí a pessoa lembra, de repente tem um tio que deixou até de ser convidado para as festas da família porque ficava inconveniente, porque não sabia se controlar, bebia demais. Então existia na família uma pessoa que tinha um transtorno que muitas vezes não foi diagnosticado. Então esse componente da história familiar ele é muito importante, ele vai ajudar muito, né? E vai fazer com que pessoas possam, por exemplo, se prevenir de desenvolver um quadro. Se você sabe que existe na família, do mesmo jeito que você vai prestar mais atenção no câncer e outras doenças que a gente sabe que tem a genética envolvida, na psiquiatria também existe a questão genética envolvida. E a questão das tendências suicidas, eles entram nas doenças depressivas ou é um... O suicídio ou a tentativa de suicídio, ele é um comportamento, ele não é um diagnóstico. Então ele pode acontecer dentro de qualquer quadro psiquiátrico. Obviamente que a depressão é o quadro onde ela vai aparecer as tentativas de suicídio, as ideias de suicídio e a morte por suicídio vão aparecer com mais frequência. Tá? Porém, pacientes com transtorno de ansiedade generalizado, pacientes com transtorno de pânico, o fato de você ter uma doença psiquiátrica já faz com que você esteja num risco aumentado de ter pelo menos uma ideia suicida. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente já tem uma estatística de que 96,8% das pessoas que tentaram suicídio ou morreram por suicídio, 96,8% tem um transtorno psiquiátrico. Então, ou seja, o suicídio está intimamente ligado ao transtorno psiquiátrico, não necessariamente apenas a depressão. A depressão tem uma prevalência maior das ideias de suicídio, mas não é exclusivamente uma questão da depressão. Síndrome do pânico e ansiedade são doenças diferentes? A gente pode falar em síndromes ansiosas. E dentro das síndromes ansiosas você vai ter o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de pânico, a fobia social, as fobias específicas, né? Uma muito comum é a famosa agorafobia, que é o medo de ir para a rua, o medo de ficar em lugar aberto, né? Que muitas vezes acompanha o transtorno de pânico. Mas eu entendi o que você quis dizer. O transtorno de pânico, eu costumo, de forma mais leiga, para que as pessoas entendam, dizer que o transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade piorado. Porque todos nós, quando temos ansiedade, nosso coração acelera, a gente pode tremer, a gente pode suar. Então existe uma descarga, né, do sistema nervoso autônomo, né, na hora que a gente entra em ansiedade. Mesmo a ansiedade normal. Tá? Num transtorno de ansiedade generalizado, primeira coisa, a preocupação que gera a ansiedade tem que estar durando mais de 6 meses para você fazer o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado. Enquanto que no caso do pânico, tá? No caso do pânico, você vai ter todos esses sinais que a gente chama de sinais autonômicos, sudorese, taquicardia, falta de ar, tremor, dormência no braço. No pânico, esses sintomas são interpretados pelo paciente como se ele estivesse morrendo naquele momento. Estou tendo um infarto, estou tendo um AVC, me leva, pelo amor de Deus, para o hospital. Quem tem um transtorno de ansiedade generalizado tem uma crise, tem esses sintomas, mas sabe que isso é da crise de ansiedade. Então essa seria uma diferença básica. Consegue respirar e se acalmar. No transtorno de pânico, a ideia iminente de morte é o que vai caracterizar o transtorno de pânico. É você ter uma ideia de que vai acontecer agora, eu vou infartar, eu preciso ir para o hospital porque eu estou infartando. Espero que a gente possa ter ajudado vocês um pouco. Muito obrigada. Não, obrigado a você. E até o próximo programa, gente. Bem, meus amigos, meus queridos irmãos,
Hoje, numa noite especial, queremos desejar a todos vocês, em nome da família do Lar do Inácio, um Feliz Natal para todos. Que seja uma noite abençoada, que seja uma noite de alegria, que seja uma noite que Ele renasça no coração de todos vocês, para que possamos, em breve, estarmos juntos aqui no Lar do Inácio, para levarmos e continuarmos levando essa linda missão de levar o pão da vida ao coração de todos e o alimento aos mais necessitados. Em nome de todos nós, a todos vocês, muito obrigado e um ótimo Natal com Jesus para todos.